Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no relatório mensal mais recente de um fundo de investimento imobiliário bem conhecido, o VGIR11. A ideia aqui é simples. Vamos descomplicar os números e a estratégia para que tudo fique bem claro. Sabe, já parou para pensar em como seria lucrar com o mercado imobiliário sem precisar, de fato, comprar um único tijolo? Pois é exatamente essa a proposta por trás de fundos de investimento como este que a gente vai analisar agora. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje, bem direto ao ponto. A gente vai conhecer o fundo, entender estratégia, dar uma olhada nos resultados de dezembro, falar um pouco sobre risco e fechar com os pontos principais. Vamos lá? Ok, vamos começar do começo, né? Afinal, o que é exatamente o fundo VGIR11? Bom, o VGR11 é um FI, que significa Fundo de Investimento Imobiliário. Dá para pensar nele como um grande condomínio de investidores que juntam o dinheiro para aplicar no mercado de imóveis. É uma forma de acessar esse setor sem ter toda aquela dor de cabeça de comprar uma propriedade diretamente. E aqui está o ponto central. O objetivo principal desse fundo, a sua especialidade, é investir num tipo bem específico de ativo, os chamados certificados de recebíveis imobiliários, ou, para facilitar, CRIs. Mas o que é um CRI? Imagina só, uma construtora precisa de grana para levantar um prédio novo. Ela pega um financiamento bem grande e, para se capitalizar, fatia esse financiamento em pedacinhos para vender. Cada um desses pedacinhos é um CRI. Então, quem investe está, na prática, comprando o direito de receber uma parte dos pagamentos futuros daquele projeto. Simples, né? Certo. Agora que a gente já sabe o que, vamos entender o como. Ou seja, como é que o VGIR11 pega o dinheiro dos cotistas e bota para trabalhar? E olha, aqui a gente já tem uma pista bem clara da eficiência do fundo. Dá uma olhada. 99,8% do patrimônio está alocado em CRIs. Isso mostra que o gestor não está deixando o dinheiro parado em caixa, não. Ele está colocando o capital para trabalhar de verdade. E esses investimentos estão ligados ao quê? A resposta é praticamente tudo está indexado ao CDI, uma das nossas principais taxas de juros. Isso quer dizer que a rentabilidade do fundo anda de mãos dadas com a performance desse indicador. É sem dúvida uma aposta bem clara na direção do CDI. E em que tipo de imóvel o fundo se concentra? A fatia gigante, quase 83%, está no setor residencial. Mas é legal ver que ele também diversifica um pouco, com investimentos em escritórios, shoppings e outros segmentos. Isso ajuda a dar uma equilibrada na carteira, sabe? Isso aqui deixa muito claro que não estamos falando de um fundo passivo, que só senta e espera. Pelo contrário, o gestor esteve super ativo em dezembro. Comprou mais de 260 milhões de reais em ativos novos e, ao mesmo tempo, vendeu quase 213 milhões para botar o lucro no bolso. É um jogo de xadrez constante, sempre em busca das melhores oportunidades. Beleza, agora vamos para a parte que todo mundo quer saber. No fim das contas, essa estratégia toda deu resultado? Como é que foi o desempenho do fundo em dezembro? O número principal para quem tem cotas é este aqui. O fundo pagou 13 centavos por cota referente ao mês de dezembro. Esse foi o rendimento que de fato pingou na conta de quem investe. Tá, mas 13 centavos é bom. Para colocar em perspectiva, a rentabilidade do fundo em dezembro foi o equivalente ao CDI mais uma taxa de 1,4% ao ano. Em outras palavras, o fundo superou seu principal indicador de referência. E num cenário de juros altos como o nosso, conseguir superar o CDI é um sinal e tanto da habilidade da gestão em achar bons ativos. E se a gente abrir o zoom e olhar o ano todo, o desempenho continua bem sólido. Nos últimos 12 meses, a distribuição total foi de R$ 1,49 por cota. Isso representa uma rentabilidade de CDI mais 2% ao ano. Mostra a consistência, né? Mas a gente sabe que investimento não é só retorno, certo? Também precisamos falar de risco. Então vamos fazer uma checagem da realidade e dar uma olhada no perfil de crédito dos ativos que estão dentro do fundo. Ok, à primeira vista, esse gráfico aqui pode até acender um alerta. A gente vê que quase 94% dos ativos não tem um rating, uma nota de crédito daquelas agências internacionais. Aí a pergunta que fica é, isso significa que eles são mais arriscados? E a resposta para isso vem direto do próprio relatório do gestor. Ele faz questão de esclarecer um ponto-chave. As operações que não têm um imóvel físico ali como garantia são justamente aquelas que possuem uma nota de crédito forte, no mínimo A-. Isso adiciona uma camada de segurança e um contexto que muda tudo, né? Certo, já passamos por bastante coisa, vamos agora amarrar as pontas e resumir os pontos mais importantes dessa análise toda. Aquilo que realmente importa para quem já investe ou está pensando em investir no fundo. Então, resumindo a ópera, o desempenho em dezembro foi bem positivo, batendo o CDI.
A estratégia segue firme, focada em crise do setor residencial e com uma gestão que não para quieta. O fundo continua crescendo e atraindo mais gente. E no quesito risco, fica o esclarecimento importante de que os ativos sem garantia real são justamente os que têm boa nota de crédito. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? Vendo gestores buscando ativamente oportunidades em tempo real, será que o futuro do investimento imobiliário não está cada vez mais em fundos dinâmicos como este e menos no tradicional modelo do tijolo e cimento? É uma boa pergunta para a gente pensar a respeito.